Se a gente parar para observar o Fortaleza, PM, no recorte do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não vence a 2 jogos, um empate e uma derrota. E aí eu não conto nem o jogo atrasado contra o Internacional, porque ele não entra nesse recorte de 5 jogos. Mas se a gente pegar o jogo contra o Corinthians, o Fortaleza está 3 jogos sem vencer. E muito foi falado, e muito se fala aí em Fortaleza, de não só vencer o Bahia e mudar a chave, mas muito se fala em Fortaleza de recuperar o bom momento, o bom futebol. Aonde é que foi que o Fortaleza deixou esse bom futebol? E aproveitando, dando duas em uma, para a gente fazer já esse papel bom, eu quero que você me diga o seguinte: o Fortaleza é o time que mais muda nesse Campeonato Brasileiro. E o Bahia a gente sabe de qual é salteado. Eu quero que você conte pra gente aqui, de momento, qual será o time que vai a campo amanhã perante o Bahia no Castelão às 9 da noite. Bom, João, vamos lá. Na verdade, são 4 jogos que o Fortaleza desconhece o sabor da vitória, né? Ele vem de uma derrota para o Corinthians, empatou com o Atlético Paranaense no jogo anterior, perdeu para o Internacional e também perdeu para o Botafogo ali antes da data FIFA, né? Só que eu posso ampliar esse recorte de 4 para 6 jogos onde o time desconhece o que é jogar um bom futebol. Nas vitórias contra o próprio Corinthians e contra o Bragantino, antes dessa fase de 4 jogos sem vencer, o Fortaleza caiu muito de produção. E as vitórias acabaram cegando um pouco o torcedor tricolor, que, em sua maioria, não teve a consciência de parar para tentar entender o que estava dando de errado, apesar das vitórias. Eu sei que a nossa missão é uma missão muito complicada, pedir para o torcedor olhar coisa ruim em vitória. 3 pontos, título, classificações, são sempre muito comemoradas e o que menos o torcedor quer saber é do que deu errado. Só que se você ficar jogando para escanteio o que deu errado, o que está dando errado nas vitórias, você vai criando uma bola de neve e um dia essa bola de neve estoura e aí você perde. Foi o que aconteceu com o Fortaleza. Até na classificação, nas oitavas de final contra o Rosário Central, o time fez uma partida onde metade dela foi muito abaixo e precisou renascer no segundo tempo para lembrar que sabe jogar futebol e tirar o time argentino da competição. Tampouco sabia que seria uma catástrofe o jogo de ida contra o Corinthians nas quartas de final. Mas ainda tem o jogo terça-feira e o torcedor quer que o Fortaleza esqueça completamente esse jogo de terça e foque no Bahia. Existe um mundo, João, onde o Vojvoda deve poupar pensando no jogo de terça. E existe um mundo onde ele pode colocar o que ele tem de melhor, esquecendo o jogo de terça e entendendo que, no contexto brasileirão, 3 pontos fazem com que o Fortaleza ultrapasse a casa dos 50, chegue aos 52 e continue sim na briga pelo título, por que não? Eu acho que sonhar é de graça e o torcedor tem sim que sonhar, porque o Fortaleza não se colocou ali à toa. Teve uma sequência importantíssima de 10 jogos, onde ele venceu 9 e empatou apenas uma, e essa sequência foi bem seguida. Então é muito importante que o time tente aí recuperar pelo menos boa parte daquele futebol que foi apresentado nessa sequência que nos levou ao G4 de pouquinho em pouquinho. Nunca chegamos lá de uma vez. Era 12º, foi para 10º, foi para 9º, caiu para 11º, subiu para 6º, 7º caiu, aí 5º, 4º, 3º, 2º e 1º. Foi sempre passo a passo, respeitando a ordem das questões que acontecem no Brasileirão. E, claro, os tropeços dos adversários. Então, para que o Fortaleza não deixe escapar essa briga, ele tem que voltar a vencer. E isso precisa começar amanhã pelo Bahia, já que no domingo da semana que vem tem o Cuiabá, e é uma partida, teoricamente, menos difícil, né? Visto que no primeiro turno nós perdemos de 5-0 para o Cuiabá, e o Bahia foi talvez o nosso melhor jogo ali das derrotas. É uma derrota que o Fortaleza pode dizer, jogamos bem, mas a vitória ainda assim foi merecida do Bahia, que foi o clube que procurou o gol. Fortaleza não, apesar dos números dizerem que criou mais do que o Bahia, não quis ganhar aquele jogo. Isso foi muito ruim, né? Então, João, a escalação que o Vojvoda pode pôr amanhã, esquecendo terça-feira, é o que, teoricamente, o Fortaleza tem de melhor. João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, sistema defensivo com Kusevich e Brits na zaga, Felipe Jonathan na lateral esquerda, porque o Bruno Pacheco está lesionado, o meio de campo com o Lucas Sacha para dar aquela solidez defensiva de marcação, Hércules, que recebeu proposta da MLS essa semana e deve sair na temporada de 2025, e o Pochettino,
como um armador. Na frente, o Pikachu pela ponta direita, o Breno Lopes pela ponta esquerda e o Lucero, nosso artilheiro, como centroavante. No entanto, se ele achar que ainda há vida na Sul-Americana terça, ele pode pôr a campo uma equipe bem mista, com o João Ricardo no gol, Brits ocupando a lateral direita no lugar de Tinga e nem considerando o Mancuso, uma zaga com Brits e Kusevich, uma zaga com Kusevich e Cardona, e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pedro Augusto, Rossetto e Kevin Andrade. Lembrando que o Rossetto é titular, porém está voltando de uma lesão. E na frente, Breno Lopes, Marinho e Kaiser. Então, é uma grande dúvida do Vojvoda. O torcedor do Fortaleza não vai acertar a escalação em lugar algum, nem no Expresso. Mas fica aí a missão para vocês tentarem, ou para Rogério Ceni tentar, né, montar um Bahia que, independente do Fortaleza que for a campo, consiga fazer frente ao tricolor cearense na Arena Castelão. O mesmo serve para o Fortaleza. O Vojvoda tem tido muita dificuldade para desarmar as estratégias dos técnicos que o enfrentam, principalmente o Rogério, no qual ele só foi vencedor uma única vez. João. Agora, eu vou emendar com a pergunta do chat. Eu acho que todo mundo quer saber, e aí para a gente completar o nosso combo e ter uma conversa mais tranquila, já jogaram a toalha dentro do Fortaleza? Na Sul-Americana, o que se fala disso aí nas mesas de bar e nos botecos e em todo lugar? Ou nas redes sociais, né? João, é muito complicado e ao mesmo tempo simples falar sobre esse assunto, tá? Eu vou explicar para você e para os amigos que estão nos acompanhando. Fortaleza, ele não esperava tomar essa derrota da maneira que tomou na terça-feira, né? Mas o torcedor tinha um certo receio de que se o time voltasse a apresentar o baixo rendimento que estava apresentando nos últimos 3 jogos, poderia sim ter uma dificuldade muito grande contra o Corinthians. O Vojvoda em coletiva pós-jogo assumiu seu erro, os jogadores também entenderam que não desempenharam nem de longe alguma coisa mínima para fazer frente a um Corinthians que foi meio reserva e ainda assim muito aplicado taticamente pelo Ramon Dias, que mais uma vez deu um nó tático no Vojvoda. No primeiro embate, o Vojvoda conseguiu ganhar pela inteligência individual do Moisés, mas jogou muito mal contra o Corinthians. Já merecia ter perdido ali, mas o futebol não é uma questão exata, né? Existem várias mudanças que o time pode jogar melhor e pode acabar perdendo. Porém, a gente sabe que isso não vai acontecer sempre, certo? Então a gente fica sempre nessa dúvida de como que o Fortaleza vai se lançar terça-feira contra o Corinthians. Não tem como esquecer o jogo de amanhã contra o Bahia. Talvez haja sim um mundo onde o Fortaleza possa, pelo menos, lutar de igual para igual. A gente prefere que o Fortaleza morra atirando. Para isso, ele tem que ter o seu melhor. No entanto, ele precisa se manter vivo na briga do brasileiro contra o Bahia. Como é que resolve isso? Coloca o que tem de melhor nas 2 partidas? Aí fica a questão. E o desgaste? O tempo é muito curto entre um jogo ou outro. O Fortaleza viaja para São Paulo, segunda-feira, 11h30 da manhã. Então vai ter pouco tempo para descansar, deve fazer algum treino na segunda-feira pela manhã, deve treinar também no domingo, então vai ter até um certo ponto aí, um tempinho para trabalhar e recuperar os jogadores após a partida contra o Bahia. Então, acho que há sim uma vida contra o Corinthians, mas tem muito torcedor que já enrolou a bandeira mesmo, porque vamos combinar, perder de 2-0 pro Corinthians em casa e tentar reverter fora de casa, num estádio extremamente hostil, que a gente nunca ganhou na vida. O Bahia já teve essa experiência e com muito louvor, foi uma sapecada, né? O Fortaleza nunca tirou nem o dedo do Corinthians na Neoquímica Arena. Então, eu acho muito difícil, João, muito difícil. A confiança do torcedor está muito abalada. Talvez se o time conseguir executar um bom futebol contra o Bahia, independente de ganhar, empatar ou perder, talvez isso possa recuperar um pouco da confiança do torcedor pro jogo contra o Corinthians. E aí eu vou repetir, tá? Para ficar bem claro e o torcedor entender que o que eu tô falando aqui não é nenhuma bobagem. Fortaleza precisa retomar o bom futebol, mas nem sempre quem faz um bom futebol ganha partidas. Por isso eu falei, retomar o bom futebol, não necessariamente vencer o Bahia. Claro que quando você atua bem, meio que já é um grande problema resolvido para você chegar a uma vitória, né? Mas a gente sabe que o futebol, mais uma vez, não é exato.
E vamos ver o que é que vai acontecer. Acho que o Fortaleza pode sim ir pra lá e tentar jogar o que ele tem de melhor e tentar levar o jogo pros pênaltis, quem sabe. Enfim, só a vitória simples não é o suficiente, né? Eu até falava no nosso papo mais cedo que todos vão falar assim, o Fortaleza tem que ganhar. Beleza, mas não é só ganhar não, tem que ganhar por um placar que lhe deu uma chance de estar vivo no confronto. Se ganhar só de 1-0, quebra o tabu, mas é eliminado. Então, vamos ver. São circunstâncias e circunstâncias. Aconteça o que acontecer, o torcedor vai estar lá para apoiar, João.